E aqui nós podemos passar para um primeiro autor da chamada Ética da Fé, é o Philippe Deler. Ele vai, a partir desse tema que nós acabamos de evocar, do pecado, né? O que ele vai dizer? Vai dizer que, por exemplo, com o batismo, nós somos uma nova vida, uma nova humanidade. Existe uma mudança substancial. Essa mudança ela é ontológica. Se por um lado nós estamos aqui dando alguma resposta a essa perspectiva que foi obnubilada, esquecida no pensamento de John Cousins, por outro lado, nós também damos alguma resposta à perspectiva do próprio Fuchs, porque Fuchs ele situa a especificidade da ética cristã no aspecto transcendental, intencional, é verdade? Mas o que ele quer dizer é que o ser humano é um ser histórico, né? Essa consciência é uma consciência histórica. E quando, nesse sentido, esse evento crístico que nos faz nova criatura, vai nos fazer nova criatura num contexto espaço-temporal, vai atingir de algum modo também uma dimensão que é categorial e não apenas intencional, né? Essa é, então, uma das respostas dada por Philippe Deler. Agora eu trago para vocês uma posição que é anterior à de Philippe Deler, porque ela surge justamente no mesmo ano em que é publicado o artigo de Fuchs, e é a resposta de uma outra revista jesuíta à revista jesuíta em que Fuchs, um jesuíta, escreve. Fuchs escreve na revista alemã Stimmen der Zeit. E o editorial da La Civiltà Católica de 1970 vai querer responder, entrar no debate, vai querer afirmar com contundência, não, nós temos conteúdos que são especificamente cristãos. Que história é essa de dizer que os conteúdos que, de certo modo, éticos, morais, assim, são comuns ao ser humano? Não, existe algo que é próprio, alguns conteúdos também que são próprios. E que conteúdos são esses? São esses. Aí estão destacados: virgindade, humildade, obediência, amor aos inimigos, né? E o fato é que simplesmente aqui é somente para citar como se tornou aqui um contexto polêmico. Evidentemente que muitos responderam, bom, nós temos outras culturas que têm também uma expressão de virgindade, outras culturas também tratam o tema da humildade, da obediência, inclusive do amor aos inimigos, que não é algo específico dos cristãos. Aqui é simplesmente para citar, né, assim, como esse debate estava fervilhante na época, tá bom? Passemos então agora a uma outra perspectiva, essa já muito mais teológica do que essa outra aqui. Essa aqui é no calor da polêmica, que é a perspectiva tomada pela Comissão Teológica Internacional. Todas as vezes que um debate como esse surge na Igreja Católica, a Congregação para a Doutrina da Fé, por ela mesma ou por através de alguns de seus organismos, como aconteceu aqui, através da Comissão Teológica Internacional, ela dá um posicionamento. Esse posicionamento sobre essa discussão, então, foi dado nesse documento, A Moral Cristã e Suas Normas, de 1974. Vejam que se passaram apenas 4 anos da publicação do artigo de Fuchs. Isso nos dá uma ideia de quão acirrada estava a discussão, a tal ponto que a Congregação para a Doutrina da Fé resolveu posicionar-se sobre a questão. Aí vocês têm na imagem Balthasar e Ratzinger, porque Balthasar, que está aí mais à esquerda do slide, e o Ratzinger à direita, eles são as duas figuras que estão por detrás da redação desse documento. E o que eles propuseram? Propuseram a Cristo como um imperativo categórico concreto. A palavra imperativo, ou a expressão imperativo categórico, ela é kantiana, ela é de Kant. E a palavra concreto quer juntar a essa expressão, que ela está num nível transcendental, num nível mais formal, essa expressão imperativo categórica, ele quer trazer isso ao âmbito concreto. E isso o quê? Numa pessoa, que é a pessoa de Cristo, ok? Então, ao mesmo tempo, vai tentar
conciliar essa dimensão universal, mas ao mesmo tempo concreta. A dimensão que a gente poderia dizer que é intencional, né, que é ali que vai residir o específico da moral ou da ética cristã, segundo Fuchs, mas também o aspecto categorial, esse aspecto bem histórico, bem concreto. Então, para esses autores, os dois aspectos, eles encontram uma expressão, de fato, em Cristo, nessa expressão que eles utilizam, ele sendo compreendido como um imperativo categórico concreto. Para então compreendermos melhor essa noção ou essa expressão aqui criativa, digamos assim, cunhada por Balthasar, de Cristo como imperativo categórico concreto, vamos primeiro recordar o que significa imperativo categórico. Para bem compreendermos o conceito kantiano de imperativo categórico, é interessante entendermos antes o que significa o chamado imperativo hipotético, que é justamente o contraste do imperativo categórico. Hipotético, como a gente já sabe, é uma condição. Não? Imperativo, evidentemente, é uma ordem, um dever. Então, é o dever, mas em vista de uma condição. Eu coloco uma condição para realizar aquele dever. Por exemplo, não mentir, né? Bom, não mintas, ao contrário, irás à prisão. Veja que eu não vou mentir, não porque talvez a mentira ela seja um problema em si mesmo, mas porque por causa dessa condição. Ao contrário, eu vou ser preso, por isso eu não vou mentir. Ou eu vou fazer o bem, ao contrário, não irei ao céu. Então, o bem que eu não realizo por ele mesmo, mas em vista do céu. Então, é um imperativo hipotético. O imperativo categórico, então, justamente é aquilo contrário, ou seja, eu vou realizar o bem em vista dele mesmo. Eu não vou mentir porque eu não devo mentir, não por causa de uma condição. E Kant diria, porque eu não posso elevar a mentira a uma máxima, essa máxima que é a mentira, a uma lei universal. Imagina um mundo em que todos mentissem, eu não poderia nem conseguir perguntar como é que eu chegaria a um endereço determinado, que eu nunca saberia se essa pessoa estaria falando a mentira ou a verdade. Vejam que a mentira não pode ser elevada a uma lei universal, senão, ao contrário, nós viveríamos num caos. Né? Então, isso por si mesmo já mostra para, segundo Kant, que a mentira ela é um dever, e um dever por si mesmo, é um imperativo que nós chamamos de categórico. Dito isso, agora nós podemos compreender a expressão imperativo, categórico, concreto. Vejam que aquele imperativo categórico do não mentir, porque a mentira, ela não pode, essa máxima, ela não pode se tornar uma lei universal, ela está num âmbito formal, num âmbito racional, nesse âmbito da universalidade do dever. Né? Já Jesus Cristo, ele é uma pessoa concreta. Né? E nesse sentido, ele, como pessoa concreta, ele tem uma finalidade em si mesma, assim, que não é nesse sentido hipotética lá, como o outro imperativo. Ele é um imperativo categórico, mas pelo fato de sua vida ser realizada, né, numa pessoa concreta, sua boa nova, perdão, ser realizada, esse evangelho de Jesus Cristo, ele é realizado nessa própria pessoa. Esse imperativo ele é então concreto, né? Não é simplesmente uma formulação formal da razão, mas concreta e singular, pois encarnada em Jesus Cristo mesmo. Jesus Cristo, ele é então o imperativo categórico concreto, porque sua vida concreta, ou seja, singular, né, dada num tempo, num espaço, ela, apesar de toda essa dimensão de finitude, não deixa de nos comunicar uma dimensão que é maior, que transcende essa dimensão de finitude, que se abre nesse sentido ao infinito, que se abre a uma dimensão de universalidade. E isso tanto do ponto de vista formal, porque a mensagem ética
de sua vida, ou seja, da vida mesmo de Jesus Cristo e dos seus ensinamentos, elas têm uma dimensão que é universal, né? Como também desde aquele aspecto mais concreto. E isso porque ele assumiu, né, o Verbo se fez carne, ele assumiu a nossa própria humanidade, né? E aí nós temos então uma cena, né, assim, uma cena que é altamente concreta, histórica, né, assim, de uma prática, de uma praxe da misericórdia, que embora singular, embora concreta, ela tem nesse sentido também aqui uma dimensão que é de universalidade, que ela é capaz nesse sentido de tocar a outras culturas, a outros povos, a transcender tempo e a transcender nesse sentido também espaços. Concluímos aqui a nossa apresentação e ao mesmo tempo fazemos uma pequena advertência. Não se preocupe se você não conseguiu compreender um conceito ou outro, se esse tema parece ainda um pouco distante de você, porque de fato é um tema amplo que foi já tratado em teses de doutorado e em vários trabalhos especializados, então não é um tema que se compreenda assim, é para que tenhamos uma ideia de um debate. Então, nossa primeira intenção era histórica, que surgiu no período pós-conciliar, num desejo que a teologia moral tinha de renovação, buscando dialogar com o ser humano contemporâneo que vive numa sociedade que hoje é secularizada. Essas duas respostas são dadas pela moral autônoma e pela ética da fé. Eis que essas respostas elas vão ao encontro daquela pergunta que havíamos feito. Existe uma especificidade da moral cristã? Nós podemos falar, na verdade, de uma moral cristã? Todas as duas posições vão afirmar positivamente, ainda que argumentando de modo diverso. Isso é o que basta para que vocês fixem, tá bom? Para que vocês retenham dessa nossa videoapresentação. Muito obrigado e daremos continuidade a essa discussão na próxima videoapresentação.